Hoje vamos discutir algumas curiosidades sobre a panela de pressão, para que você não tenha medo de utilizá-la no seu dia a dia. Vem comigo após a vinheta. Olhos da Ciência, professor Piano. No vídeo de hoje vamos falar 5 fatos sobre a panela de pressão, envolvendo ciência e curiosidades. Antes de mais nada, deixa aquele like para você ajudar a gente a produzir mais vídeos sobre cotidiano e a ciência. Se inscreve no nosso canal se você não for inscrito e compartilha esse vídeo com aquela colega ou aquele colega seu que tem medo de utilizar a panela de pressão. Vamos lá para os 5 fatos. O quinto seria: a panela de pressão aumenta o tempo de cozimento em até 16 vezes. Nossa, professor Adriano, como assim? Como isso acontece? Antes da gente falar como é que isso acontece, como é que essa panela de pressão vai aumentar o cozimento 16 vezes, vamos pensar como é que a água entra em ebulição. Por que ela entra em ebulição? A água ela vai entrar em ebulição no seguinte fato: quando a pressão interna, a pressão do líquido, se igualar à pressão externa. Se a gente estiver a nível do mar, essa pressão externa vai ser de 1 atmosfera. Então, quando a água chegar a igualar a pressão interna a 1 atm, ou um pouquinho mais, ela vai entrar em ebulição. É isso que vai acontecer. E a temperatura para isso acontecer, no caso da água, é 100 graus Celsius. E na panela de pressão, como isso acontece? Vamos ver? Então a gente tem aqui, nossa panela de pressão, o pino móvel aqui, que vai sair o excesso, aqui, quando ela estiver em funcionamento, sai o excesso de vapor. Temos a nossa válvula de segurança, e aí você vai fornecendo calor. A pressão aqui, se a panela tivesse aberta, os gases teriam escape. Aqui ela não vai ter escape, vai ficar aqui, a pressão externa vai aumentando, vai aumentando. À medida que a pressão aumenta, a temperatura também tende a aumentar. Então, quando ela está funcionando aqui, essa pressão externa aqui, essa barreira que a água vai ter que romper, é muito maior do que se tivesse a panela aberta. Muito maior quanto? Pode chegar a 2 atmosferas. E quando ela chega a essas 2 atmosferas, consecutivamente, a temperatura aumenta. Aumenta para quanto, professor? Vamos olhar no gráfico que nós temos aí a seguir. Olha o gráfico aqui, a pressão pela temperatura. Se for a nível do mar, a água vai evaporar. Vamos supor que a nossa panelinha está aberta, tranquilo. Aqui, Goiânia, 98 graus Celsius, mais ou menos, a água vai evaporar se estiver aberto, que é quando a pressão interna do líquido iguala a pressão externa. No caso da panela, que ela é bem vedada, a panela de pressão, vedou a panela, a pressão externa vai aumentar, então eu preciso de uma temperatura maior para ter o escape, para a água entrar em ebulição. E essa temperatura é de aproximadamente 120 graus Celsius. Então vai aumentar a temperatura, aumenta a temperatura, consecutivamente o alimento cozinha mais rápido. Então fica aquela pergunta: os alimentos, eles cozinham mais rápido na panela de pressão por causa da pressão, porque eu aumento a pressão externa. Se eu aumento a pressão externa, consecutivamente eu aumento a temperatura, consecutivamente eu tenho um cozimento maior dos alimentos. Viu? Guarda isso aí para você. Então, a panela de pressão cozinha os alimentos mais rápido porque eu tenho uma pressão externa maior. Pressão externa maior, mais difícil a água entrar em ebulição. Consecutivamente, temperatura maior,
consecutivamente os alimentos cozinham mais rápido. Tranquilo? Vamos pro quarta curiosidade. Quarta curiosidade. A panela de pressão não pode ficar totalmente cheia. Por que ela não pode ficar totalmente cheia, professor? O que acontece se ela ficar totalmente cheia? O que vai acontecer? Se você colocar a sua panela de pressão cheia, né, ou menos de 1/3, né, o fabricante geralmente coloca a marcação, né, mas o aconselhável é que você só coloque até 2/3 de água e alimentos, deixa um espaço aqui para os gases, você aumenta, né, demais aqui a quantidade de líquido, né, de sólido, que são os alimentos, você vai diminuir o espaço para os gases. Consecutivamente, quando você fecha a panela, você já vai ter uma pressão maior. Quando os alimentos começam a cozinhar, né, eles podem soltar algumas lascas, alguns pedaços, que podem vir a entupir a sua válvula, entope também a válvula de segurança, ou não deixa que essa válvula de segurança seja acionada, e aí pode ocorrer uma explosão. Então, o ideal é que você ocupe só 2/3, né, da panela quando você vai cozinhar legumes, alguma coisa desse tipo. Se você for cozinhar feijão ou arroz, o ideal é que você coloque só metade da panela, tá? Então, metade da panela, contando a água e o alimento que você vai fazer para evitar acidentes, né? Tranquilo? Então, você evita acidente, porque você vai evitar que você tampa a válvula. Evitando tampar a válvula, você evita que a pressão aumente demais. Se a pressão aumentar muito e não tiver o escape estiver entupido, pode acontecer um acidente. Guarda essa dica aí para você. Vamos lá? Vamos para terceira dica, professor Adriano. Primeiro, problemas com a tampa e a borracha. Como assim, professor Adriano? Problemas com a tampa e a borracha? Bom, você pode ocasionar problemas tanto na sua tampa quanto na borracha. Como isso pode acontecer? Vamos lá. Primeiro, a tampa, né, pode ocasionar problemas nela caso você deixe ela cair, né? E aí é um acidente, você tá vendo ali, ou um acidente involuntário, podemos chamar ele assim. Muitas das pessoas cometem. O que seria? Você acabou de fazer ali seu alimento, né? A panela ainda tá com a pressão, pega a panela e puf, embaixo da água para, né, diminuir a temperatura logo, diminui a pressão para você abrir logo. Com o tempo, a sua tampa, você vai molhando ela vai ter um choque térmico. Esse choque térmico, você tem que lembrar que aquilo ali é um metal. Esse metal, ele vai o quê? Ele dilata, né, um pouco quando ele esquenta, quando ele esfria, ele contrai. Esse dilata e contrai pode ocasionar empenamento na sua tampa. Opa, sua tampa ela vai empenando com o tempo, você não vai vendo, porque esse empeno ele é bem pequeno. Esse empeno é tão pequenininho que ela vai continuar tendo funcionamento. Vai chegar uma hora que ela não vai segurar a pressão e aí a gente vai ter o quê? Uma explosão. Tome cuidado, evite colocar a sua panela embaixo. O ideal é que você espere 20 minutos, 30 minutos depois que você desligou a chama, a pressão toda sair, ou você retira a pressão, né, utilizando uma colher, um garfo, né, de plástico, de teflon, né, ou coisa assim. Mas o ideal, espera a pressão sair. Já calcula isso, porque quando você desligar, até essa pressão sair, o seu alimento ainda vai cozinhar um pouco. Tenha calma. Nunca coloca embaixo de água. Ou o mínimo possível para que a sua tampa não empene, não aconteça um acidente com você. Tranquilo? O outro é a borracha. Sua borracha ela pode ressecar com o tempo, rachar, né? Por você não guardar ela adequadamente. E aí, quando isso acontecer, sua panela não vai funcionar direito. Você vai pensar que sua panela está estragada e ela não está, é só um problema na sua borracha. Então verifique a borracha sempre, verifique se ela não está trincada, verifique se ela não está ficando seca. Se caso isso acontecer, providencie uma troca
para que não aconteça nenhum acidente também. Tranquilo? Vamos para curiosidade número 2? Curiosidade número 2. Tem panela de pressão elétrica. Quais são as vantagens da panela de pressão elétrica e quais seriam as desvantagens de utilizar a panela de pressão elétrica? Primeiro, as vantagens. Ela não precisa de reabastecimento de água, né? Então, é uma vantajaça essa. Você não precisa ficar preocupado em olhar nível de água, colocar água. Segundo, ela não faz barulho, ou quando faz barulho ele é bem pouquinho, que não acontece na panela de pressão convencional. Terceiro, ela perde menos calor do que uma panela de pressão convencional devido ao seu formato mesmo, tá? Devido aos eletrônicos que ela tem. Quarto, ela tem controle de temperatura. Você pode controlar a temperatura do cozimento, né? O que você vai conseguir nas panelas convencionais, só gastando um pouco mais. Algumas panelas convencionais já têm controle de temperatura, né? Na verdade, é um controle de pressão, como a gente viu lá no início, né? A pressão aumenta, a temperatura aumenta. Se eu diminuo a pressão, eu vou diminuir a temperatura. E ela também possui mais dispositivos de segurança. Como ela é uma panela elétrica, ela tem mais dispositivos para sua segurança para evitar explosões. Essas são as vantagens. Quais desvantagens que ela tem então, professor? Primeiro, ela demora um pouco mais de tempo para pegar a pressão. Como controla a temperatura, ela demora um pouquinho mais. Consecutivamente, ela vai ter um gasto maior quando você comparar gasto de energia e gasto do gás com a panela convencional. Ela vai ter um pouco de gasto a mais. E para limpar ela é um pouco mais difícil a limpeza do que a panela convencional. A panela convencional você pode levar, jogar água na torneira, passar uma esponja, né? Tranquilo. Agora a panela elétrica não, devido aos dispositivos elétricos, você tem que ter mais cuidado na hora da limpeza. Beleza? Essas são as vantagens e as desvantagens. O que eu trago aí como dica número 1, ou fato número 1. O fato número 1 são vários fatos. Na verdade, são 6 fatos aqui que eu vou te falar, que são cuidados para você ter com a sua panela de pressão e, com isso, aumentar a durabilidade dela. Vamos lá? Olha só, o primeiro, só adquira panelas de pressão de lojas, nunca de ambulantes. Tranquilo? Sempre com o certificado do Inmetro. Segundo, siga a indicação de volume de alimento e água, indicado no manual de instrução da panela, como eu já havia falado anteriormente, tá? Colocando aqui para reforçar. Terceiro, observe a panela enquanto ela estiver no fogo. Se tiver algum problema, desligue a chama, espera, né, toda a pressão sair e procure levar ela num especialista, né, para ele arrumar a sua panela. Às vezes pode ser uma borracha, às vezes sua panela pode estar um pouquinho empenada, às vezes é a válvula sua que está entupida. Então, olha isso. Tá? Quarto, posicione o cabo da panela para o interior do fogão, principalmente se tiver criança em casa, para não esbarrar, ela não cair no chão, e aí pode ocasionar um acidente. Sempre pro lado interior do fogão. Quinto, remova os resíduos de gordura da válvula para não ocorrer obstrução. Limpa a válvula, desenrosca a válvula da sua panela de pressão, limpa. Geralmente ela vem com um ganchinho para limpar a válvula. Se não tiver aquele ganchinho, pega um palitinho de dente, limpa a válvula, lava ela, mantém ela sempre limpa. E o sexto, lave e guarde separadamente a borracha da tampa da panela. Tira aquela borracha, higieniza ela, lava, coloca ela dentro da panela, fecha a panela e guarda. Tá? Assim você vai ter uma durabilidade maior tanto da borracha quanto da sua panela de pressão. Tá?
Siga essas orientações para evitar acidentes. Esse aí é o recado do professor Adriano para vocês. Obrigado, galerinha, por vocês terem chegado até aqui. Me siga aí nas minhas redes sociais, Adriano J. Oliveira 2010. Tô lá no Facebook, tô no Instagram, tô aqui no YouTube, fazendo vídeos sobre ciência e o dia a dia. Vamos ter vídeos todo domingo e toda quarta-feira. Então, se inscreve no canal, deixa aquele like, distribui o nosso canal para os seus colegas e ativa o sininho para você não perder nenhum dos nossos vídeos. Um abraço do professor Adriano e até mais.